Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do programa Minha Vida é Bem. Esse é um programa que não é um programa proselitista, é um programa feito especialmente com o objetivo de falar sobre a Parashá Shavua para a nossa família, meus filhos. Não é um programa proselitista, eu não sou rabino, não sou moré, eu sou apenas um pai falando e discutindo palavras de Torá da Parashá Shavua com os meus filhos aqui. E esse é um projeto que existe para ficar perpetuado na internet, como um videolog para os nossos filhos, os que virão, os netos, enfim. A gente conversando sobre a Parashá Shavua para ficar como um memorial da minha pessoa para os meus filhos e netos, para toda a nossa descendência quando eu não já estiver aqui. Qualquer outra pessoa que esteja assistindo, que é um vídeo público, fique à vontade em estudar a Torá com a gente. A gente vai se sentir um pouco realizado por estar espalhando palavras de Torá. A gente vai estudar agora a Parashat de Vaikhel, ela é chamada de Vaikhel. Esse ano 5786, 2026, a gente vai estar estudando duas parashiot juntas, que quando elas são juntas, elas se chamam Meru Barot. Eu não sei se eu vou conseguir ler na realidade, no caso as duas, talvez a gente se concentre mais na Vaikhel. Bezat Hashem, ano que vem a gente fala sobre Pekudei, etc. Vamos ver o que é que a gente dá para fazer aqui. Esse primeiro vídeo é um vídeo introdutório. Qual é a ideia da Parashá? O que é que essa Parashá vem trazendo para a gente? A princípio, essa Parashá ela traz uma mensagem muito importante, que é uma mensagem que ela fala sobre o espaço, o tempo e o homem. O que isso significa, espaço, tempo e homem? Significa justamente que nessa Parashá a gente vai falar sobre a construção do Mishkan, sobre os utensílios sagrados dele, e vai falar também sobre o serviço, a avodá, o que é feita nessa Parashá. E as doações também, etc. O que significa o espaço? Esse espaço representa justamente o que? O Mishkan. Qual é o objetivo dele? O objetivo dele é que a presença divina, a Shekhinah, a presença divina possa morar, residir no meio da gente. Era isso que acontecia na época de Bereshit. Antes, quando na criação do mundo, Hashem, o objetivo da criação, Hashem tinha criado o mundo inteiro para que ele tivesse uma morada nos mundos inferiores. Então Hashem fez justamente o mundo, o Gan Eden, Adam, Chava. Ele queria, o objetivo da criação era criar um mundo perfeito com as pessoas, e essas pessoas tivessem uma missão. Ninguém ficava lá em Bereshit, lá no mundo sem fazer nada. A gente tem uma missão aqui nessa terra, e a missão que a gente tem aqui na terra é trabalhar, é cuidar. Tanto é que em Bereshit está isso. Hashem fez, colocou um homem no jardim. O mundo inteiro não era como o Gan Eden. O Gan Eden do jardim era algo separado, e Hashem colocou o homem aqui para trabalhar. Primeiro, para casar, para ele procriar, ter filhos, e através dos filhos dele encher o mundo inteiro e fazer do mundo um Gan Eden. Então a gente tinha um trabalho muito bonito e bastante trabalho pela frente para fazer isso. O que aconteceu? O homem pecou, e com o pecado do homem, a verá do homem, então a presença divina foi embora daqui. E diz que cada vez que o homem pecava, como na morte de Hevel, com o assassinato de Hevel que Caim fez, e depois teve o pecado da geração antes do dilúvio, dos gigantes, a Shekhinah foi cada vez mais, o que fazendo o quê? Saindo da terra, indo para fora. Então o objetivo de Hashem era ter uma morada aqui nessa terra. Como houve o pecado, a Shekhinah foi embora, e aí foi subindo, e Hashem foi voltando para os reinos superiores. Quando o Abraham nasceu, a Shekhinah se aproximou um pouco mais. Quando Yitzhak veio, foi um pouquinho mais. Shekhinah foi descendo novamente, foi retornando para a terra. Com Yaakov foi descendo mais um pouco, mas com a Yosef ela já subiu um pouquinho. Depois com Moshe ela já desceu um pouco. Quando foi no Matan Torah ela já tinha chegado toda. Só que o pecado do bezerro de ouro, depois ela subiu. A Shekhinah, ela retornou, foi retornando devagarinho, correto? Com os atos de Gemilut Chassadim, de justiça que Abraham fez, que Yitzhak fez, que Jacob fez, e até chegar no Matan Torah. Ok, então a gente sabe que foi isso que aconteceu. Então o objetivo maior do Mishkan e dessa Parashá vem revelar pra gente o que vem revelar justamente que Hashem quer
quer uma morada aqui, ele quer vir morar, porque esse mundo é dele, ele criou isso, mas ele queria estar próximo da gente, como um rei que quer estar próximo da filha, que é a nossa Neshama, que é a alma, que essa paraxá ela vem revelar o espaço, o tempo e o homem. Então o espaço tem a ver com o Mishkan. O Mishkan servia para quê? Qual o objetivo de a gente construir o Mishkan de ouro, disso, etc. É para fazer uma morada para Hashem aqui. Ele quer vir morar aqui. Essa paraxá ela vem mostrando para a gente o quê? Que o objetivo da criação, novamente, o objetivo da criação está sendo feito. Voltamos a fazer isso. Qual é o objetivo da missão do povo de Israel, de Am Israel, da Torá? É fazer uma morada para Hashem aqui. E isso foi voltando acontecendo com o Mishkan. Aí eu pergunto para vocês, tá, mas o que significa vários componentes? Ouro, tem cobre, tem prata, tem madeira, tem vegetal, porque também tem incensos, tem várias coisas ali da natureza que estão dentro do Mishkan, correto? E não só isso que estão dentro do Mishkan, a natureza inteira, mas também tem pele, tem animais, né? Então a gente vê que tem um lado mineral, tem um lado vegetal, tem o lado humano, que tem um ser humano. O que significa tudo isso? Que tudo que está também no Mishkan é parte da criação que a Hashem fez. Várias das coisas foi que ele criou. Todos esses instrumentos, ouro, cobre, fio, madeira, água, o ser humano, significa que todos esses elementos, que são os elementos da criação, são os elementos da natureza, esses elementos inteiros estavam reunidos todos dentro do Mishkan e eles trabalhavam em harmonia. Para quê? Para servir a Kadosh Baruch Hu. Ou seja, toda a criação, o mundo inteiro estava reunido para servir a Hashem. Esse é o grande objetivo da nossa vida, é levar o mundo inteiro, seja a água, a madeira, o ouro, o mineral, o ser humano, seja os animais, seja a pele, seja a terra, tudo isso tem que ser elevado somente a Hashem, fazer tudo louvando a Hashem. E eles trabalhavam completamente em harmonia. E diz os nossos sábios que o Mishkan, ele era na realidade um cosmos, todo o universo, o cosmos inteiro estava reunido dentro do Mishkan. Tanto é isso que se você for pegar a palavra Elohim, que a gente sabe, e a Ariela gosta um pouco de somar sobre isso, né, a gematria, e você for somar, ele vai dar justamente o mesmo número, somando a cada letra, vai dar o número do que de natureza, mostrando que a natureza, ela só veio a existir graças à vontade divina, que é Hashem, e que também Hashem está oculto aonde na natureza. Então a ciência, até a gente assiste muito aquela série O Cosmos, né? Então ele não fala muito de Deus, ele fala como o universo foi criado, etc. E a gente não vê Deus em nenhum momento ali, porque Deus está oculto, ele está na natureza. Atevá significa natureza. Então somando o número de Atevá dá já justamente 86, que é o número de Hashem. Então olha quanta coisa importante a gente já pode aprender agora nessa pequena introdução. A gente vai falar agora sobre o tempo. O que significa o tempo? Essa paraxá tem a ver com o tempo, com o espaço, o tempo e o homem. O espaço, então a gente já viu que é o Mishkan. O tempo significa Shabbat. O Shabbat ele é tão precioso que ele representa o tempo. Porque existe o Shabbat, existe os Yamim Tovim, os dias sagrados, que é chamado de Shabbatot também. Rosh Hashanah, Pesach, Rosh Hashanah, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur. Então isso também tem a ver com o tempo, ou seja, Hashem também, ele quer se manifestar, ele quer justamente que a gente sirva a ele. Hashem, na realidade, ele está em todo lugar, como a gente faz todo dia à noite quando a gente reza, né? Hashem está aqui, Hashem está lá, Hashem está em todo lugar, em cima, embaixo, do lado direito, do lado esquerdo, em todo lugar. Então Hashem não está no tempo, ele está acima do tempo. Hashem queria nos ensinar o quê? Queria ensinar pra gente que a gente também deveria santificar, servir ele, a avó dele, através do tempo. Isso é através do quê? Através do Shabbat. Tanto é que nenhum dia da semana tem um nome específico. Esses nomes que tem em gregoriano, em português, domingo, segunda, terça, eles não são nomes. O único dia da semana que tem nome é o Shabbat. Quando você for ver lá em Bereshit, existe então primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia e Shabbat. Então o único dia da semana que tem nome é Shabbat. Da mesma maneira que o único mês também que tinha nome antes era o mês de Aviv, que é o mês de Nissan, que está chegando agora. Vai ser o aniversário da mamãe, né? Tem o Pesach. Por isso que também o mês de Nissan é um mês, na realidade, especial, que é o mês da redenção, é o primeiro dos meses do ano. Então é o único mês que tinha nome. Os outros eram o segundo mês, depois de Aviv, o terceiro mês, o quarto mês. Depois, esses meses tiveram nomes, depois que o povo saiu da Babilônia, eles trouxeram esses nomes, então, a Reisvan, o mês de Tishrei, Tammuz, inclusive até Tammuz
é o nome de um deus, tá? De uma deidade, mas as pessoas... Tammuz é o nome de um deus, de uma idolatria. Então esses nomes vieram incorporados na realidade para o povo de Israel depois da Babilônia, porque o povo se espalhou por todo o mundo, então era necessário que a gente entendesse quais eram os meses através disso. Mas se você for olhar no Taná, nas escrituras, todos os meses eram no mês segundo, no mês terceiro, no mês oitavo. E Hashem, na realidade, ele vem se mostrar, vem se revelar através do tempo. O tempo através do quê? Dos dias da semana. Então existe o Shabat e está no meio. Então existe um dia depois de Shabat, 2 dias depois de Shabat, 3 dias depois do Shabat. Então, 4 dias se hoje é Shabat, no caso, o primeiro dia da semana é um dia depois do Shabat. Segunda-feira, 2 dias depois do Shabat. O terceiro dia da semana, o terceiro dia depois do Shabat. Quarta-feira já começa um dia antes do Shabat. 2 dias antes do Shabat e falta um dia antes de Shabat. O Shabat, ele está no meio. Então o Shabat fica aqui e fica um dia antes de Shabat, o segundo dia antes de Shabat, um dia antes de Shabat. Shabat. Depois tem um dia depois do Shabat, 2 dias depois do Shabat, 3 dias depois do Shabat. O Shabat está no meio. Por quê? Porque toda a vida do ser humano, do judeu, o centro da vida do judeu é o Shabat. O centro da vida do judeu é a Torá. O centro da vida do judeu, do judaísmo, é o sagrado. Então, tanto é que o Shabat, que ele é o tempo, e pegando um pouco, falando sobre o local, o espaço, um judeu, quando ele vai mudar de casa, quando ele vai, eu quero me mudar de país, de casa, ou de bairro, ou de cidade, a primeira coisa, a Torá, ela tem que ser o centro da vida do judeu. Antes dele se mudar, ele tem que pensar, primeira coisa, eu vou me mudar. Existe uma sinagoga próxima onde eu vou me mudar? Uma sinagoga kasher, ortodoxa, que segue a Torá à risca, existe? Então aí eu vou me mudar para lá. Eu não vou me mudar para um lugar onde não tem a Torá Mitzvot. Então a primeira coisa na vida é, aonde eu vou morar? Tem sinagoga. Segundo, você acabou de falar, tem escola. Aonde eu vou me mudar? Existe escola kasher para os meus filhos estudarem. A comunidade é boa, a comunidade é ortodoxa, é kasher, respeita a Torá. Existe eruv, pessoas são shomer Shabbat. Primeira coisa que a gente precisa saber quando vai se mudar é isso. Segunda coisa, existe comida kasher, existe supermercado, dá para viver a vida de judaísmo. Então veja só que a Torá, ela está no meio da nossa vida. Segundo, o trabalho que eu vou fazer, a profissão que eu vou fazer, a Ariela está desenhando aqui agora, vou até mostrar para vocês aqui os bichinhos dela, que ela faz aqui. A profissão que eu vou fazer é uma profissão que é segundo a Torá, ou Haz Veshalom, eu vou fazer uma profissão que vai ser contra a Torá. O que eu vou fazer? Então, a profissão que eu vou fazer, o meu trabalho, o lugar onde eu vou trabalhar, o lugar onde eu vou morar, tudo isso tem que ter, sabe, antes disso, tá de acordo com a Torá? Isso tá de acordo com o que Hashem quer? Se não, tá fora. Então, tudo isso daí a gente precisa saber. Então, isso é o tempo. O Shabat é a mesma coisa. Então, o Shabat, ele envolve o tempo, ele é todo em volta do Shabat. Quando é Shabat? Quando é que é isso? O Shabat é muito importante. Da mesma forma que o tempo, ele também tem a ver com o Rodesh, com o mês. A gente sabe que o mês de Nissan é o mês principal, porque através de Nissan é que a gente sabe quando vai ser as festas. Vai ser as festas, quando foi feito Mishkan. O tempo, ele tem a ver justamente com o que? Também com o Rodesh, no caso, né? Que é o Nissan. Então, através de Nissan que a gente vai saber quando vai cair Shavuot, quando vai cair primeiro Pesach, Shavuot, quando vai cair Elul, Rosh Hashanah, quando vai cair Yom Kippur, quando vai cair o Bishvat. Então, o mês é muito importante. Então, é o tempo. A gente vai consagrar todas as vezes, a gente consagra o Rosh Chodesh, etc. Tanto é que na Torá diz, o tempo ele é tão sagrado que Hashem deu tempo pra gente. Antes, era Hashem que consagrava os dias e os tempos. A partir do momento que o povo de Israel se estabeleceu no Monte Sinai, Hashem disse, agora, a partir desse momento, eu estou empregando esse serviço, essa autoridade de santificar o tempo na mão do povo de Israel. É vocês que vão determinar quando vai ser. Tem até uma história que diz que houve uma vez que os anjos estavam lá em cima preparando a mesa, o palanque, e aí Deus disse, o que é que vocês estão fazendo? Lógico que Deus sabe de tudo, né? Ele só queria saber, o que é que vocês estão fazendo? Os anjos disseram, não, nós estamos preparando aqui o palanque porque amanhã é Rosh Hashanah, então vai ter o julgamento e etc. Deus disse, vai lá embaixo e vê o que é que o tribunal de baixo está fazendo. Os anjos foram lá e disseram, eu não estou fazendo nada, Hashem. Então Deus disse, desmontem então tudo que vocês estão fazendo aqui e espere lá embaixo. O que o tribunal lá de baixo decidir é o que vocês vão decidir aqui. No outro dia, os Rachamim, o povo de Israel, estabeleceram que era então Rosh Hashanah. Deus disse, agora vocês montem o palanque. Por quê? Porque Deus deu essa autoridade
responsabilidade de santificar o tempo, ou seja, Na hora certa. o tempo e a santificação da lua nova, no caso de Rosh Chodesh, para o povo de Israel. Tanto é que quando os gregos eles quiseram acabar com o povo de Israel e também os romanos, o que eles fizeram? Eles proibiram primeiro a circuncisão, Brit Milá, proibiram guardar o Shabat, que é o tempo, e justamente proibiram consagrar os meses. Então, se eles fizessem isso, acabaria com o povo de Israel, Haz Veshalom, com o judaísmo inteiro. Por quê? Porque disso, da consagração dos meses, depende muitas das mitzvot, etc. que a gente tem que fazer. O Hagim, o ano de Yovel, o ano de Shemitah. Então, tudo isso depende do tempo. Então, o Mishkan também tem a ver. Então, a gente já aprendeu que o objetivo da criação é a gente estabelecer um lugar para Deus, um Mishkan, a nossa casa, a nossa vida, o tempo também. Então, por isso, a gente tem que ter um tempo determinado para estudar a Torá, um tempo para rezar, um tempo para botar tefilim, um tempo para estudar o Shabat. Não pode ser de qualquer maneira, porque a gente precisa santificar esse tempo também. A Hashem precisa. Quantas pessoas trabalham, só quer saber de dinheiro, ou de festa, de videogame, de celular, de brincadeira, não tem um tempo para Hashem. A Hashem pergunta, e aí? Onde é que eu estou? Não existe nem lugar dentro de você. Tem pessoas que dizem, eu não tenho tempo para Hashem, não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para isso, não tem tempo. Justamente essa paraxá vai que é reunir, ou seja, reúna todos os elementos da criação, reúna o tempo, reúna o espaço, o tempo e o homem. E assim eu vou ter uma morada dentro de vocês. Olha quanta coisa importante a gente tem que ter um tempo determinado para Hashem. Você não está indo para a escola agora, mas quando você voltar, você sabe, quando você vai para a escola, tem um tempo que é de rezar de manhã cedo, as crianças rezam, a Ariela também reza na escola. Depois disso tem o quê? As aulas normais, Mishnah, Parashá Shavua. E você depois tem o quê? Tem um tempo de bagunçar, de brincar. Você vai brincar, vai correr, e depois tem o tempo de comida, depois volta de novo para estudar, depois tem o tempo de vir para casa. Então tudo na vida tem um tempo, e esse tempo tem que ser de acordo com o que Hashem quer determinar para Hashem. Existe uma pequena história que até foi escrito no livro, no Sefer Divrei Shemuel, que ele traz uma história de um homem que ele estava cansado, ele estava fazendo uma viagem, e aí ele pegou chuva, frio, naquela época não tinha ônibus, não tinha, só era carroça, cavalo, e ele andou cansado, ficou cheio de lama, estava cansado, com fome, e ele falou, e aí chovendo, frio, até que depois ele andou, e ele conseguiu encontrar o que? Uma taberna, a gente chama de um hotel, uma casa onde as pessoas ficavam cuidando, né, para descansar. Quando ele entrou lá, o que ele descobriu? Tinha um quarto todo arrumado para ele, tinha uma lareira com fogo, tinha água quente para ele tomar banho, roupas novas para ele trocar, tinha comida, e aí ele foi, trocou a roupa dele, primeiro tomou banho, tirou aquela roupa suja, tomou aquele banho quentinho, botou roupas novas, comeu, teve tempo para dormir, para descansar. Ele, uau, isso daqui foi uma brachá muito grande. O que isso significa? Significa o Shabat. O Shabat, ele é como uma ilha no tempo. O Shabat é justamente igual, parecendo esse tipo local. Como esse lugar. Ele estava sujo no Shabat. O que é que a gente faz? Tira as roupas da semana e coloca roupas de Shabat. A gente tem até um chapéu para o dia da semana e um chapéu especialmente para Shabat. Tem uma kippah para o dia da semana e tem uma kippah só para Shabat. A comida do Shabat não é diferente do resto da comida da semana, então a casa fica, durante a semana a casa fica um balagã, no Shabat a casa fica arrumada. Depois vai ficando balagã uns pouquinhos, né? Mas fica arrumada, a gente tem comida diferente, a gente faz as coisas diferentes, a gente fala diferente, a gente senta e estuda. Então o Shabat, ele é uma ilha no tempo, como se fosse justamente isso. A gente tá durante a semana trabalhando, correndo, estudo, briga, e falta isso e falta aquilo. Tipo no uma Shabat, ilha imensa. no Shabat a gente descansa. No Shabat tem comida diferente, roupa diferente, palavra diferente, estudo diferente. Não precisa celular, não precisa, a gente descansa. Então o Shabat é justamente parecido com isso. Também o Shabat, ele representa como se fosse um homem que estava no meio do mar se afogando, e aí alguém pega e joga para ele uma boia para ele se sobreviver. E aí a pessoa diz para ele, enquanto você estiver segurando esta boia, você vai estar seguro. Isso significa o quê? Que a Hashem está dizendo que enquanto você guardar o Shabat, enquanto você estiver segurando o Shabat, você vai ter vida no meio a esse grande mar de emoções, de problemas, de vida. E quando você chega ao Shabat, você vai sobreviver. Essa paraxá diz também que existe o homem. O que significa o homem? A alusão ao homem significa o seguinte: quando a Hashem fala em Shemot 25:8, ele fala Ve-shahamti betocham. Em Shemot ele não fala estarei presente entre ele, ou seja, Hashem não fala Ve-shahamti
Veshehantim Betorro, ou seja, no singular. Ele fala no plural. O que significa Hashem? Que Hashem diz que eu morarei entre eles, entre vocês no plural. E no meio do povo. Seria mais correto eu chegar e dizer, olha, eu morarei dentro do Mishkan. Eu morarei nele, dentro dele. Quando vocês fizerem tudo, eu morarei dentro dele. Por que Hashem fala que morarei no meio deles, dentro deles? Por causa que Hashem queria habitar. Aonde? Habitar com o povo de Israel. Tipo, quando ele entregou a Torá, é tipo que ele deu a filha deles. Então, como ele tem um palácio imenso, ele falou, eu não consigo ir até vocês, por causa que meu palácio é imenso, ele não se move. Aí, é tipo uma cabana, tipo, você sai de casa, você passa alguns dias fora de casa, você usa uma cabana, depois você volta. Tipo, Consegui morar lá próximo da minha sim. filha, que é a Torá. Próximo da filha dele. E aí, quando eles chegam em Eretz Israel, é tipo que ele construiu já uma casa, tipo, é essa nossa aqui, e aí fica... Mais tipo, permanente. Fica mais perto. Muito bem, o Eliav respondeu da melhor maneira possível. Quando Hashem fala justamente que ele diz, e morarei entre vocês, ele fala Veshehanti Betocham e não Betorro, significa que morarei entre eles, é que Hashem quer morar dentro de cada um. Quando ele fala que a Shekhinah deveria morar e permanecer em cima da tampa do Aron HaKodesh, na verdade dentro do Mishkan, mas o que Hashem estava dizendo era, eu quero morar dentro de cada um de vocês, ou seja, o seu corpo, o meu corpo, ele deve se tornar um Mishkan. Hashem quer morar dentro da gente, Do coração. tá? Por isso que ele fala no plural. Então, se Hashem quer morar dentro da gente, por isso que na Torá ele fala que eu morarei entre eles, dentro deles, não dentro dele, ou seja, do Mishkan. Lógico que Hashem estava no Mishkan, mas Hashem está em todo lugar. O que Hashem claro, quer ele tá é morar em Paris, ele tá no Egito, ele em tá qualquer na lugar. China, ele tá no Japão, ele tá em todo lugar. Em qualquer lugar, mas o que Hashem quer é que ele encontre uma morada dentro da gente. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vê, com o que a gente fala, com o que a gente faz, porque Hashem quer, na realidade, ele more dentro da gente. Nós somos o verdadeiro Mishkan. Dentro da gente existe tudo. Dentro da gente existe uma parte da madeira, do ouro, tudo está dentro da gente. Então, essa primeira parte da Parashat Vaikrei, ela vem explicar justamente isso. Olha quanta coisa importante que Hashem, ele quer ter uma morada, não só no espaço, um lugar para Hashem. Você tem que ter um tempo para Hashem e você tem que ser avodar, servir a Hashem. Um homem tem que ser uma morada para Hashem também, porque se Hashem está dentro da gente, a gente sabe que o Beit HaMikdash está destruído, o Mishkan não existe. Então, qual é o verdadeiro templo de Hashem? O verdadeiro templo de Hashem está dentro da gente. Então, a gente tem que construir, trabalhar cada dia para que a nossa vida, o nosso corpo, a nossa Neshama, Hashem possa habitar dentro da gente. Por isso que é muito importante a gente tomar cuidado com o que a gente vê, com o que a gente faz, porque o nosso corpo é algo sagrado. Por isso que eu falo, pode fazer tatuagem? Não. Pode botar pincer, cortar, Não. fazer, por que não? E a gente tá estragando o Mishkan. É tipo estragando a casa, ó. A gente tipo fazer assim, esgar na parede. Mas quando a gente faz mitzvot, é tipo limpando a casa. Se a gente fazer tipo pecado, a gente tá sujando a casa com muita poeira, hametz. Tem que tomar então cuidado com tudo isso, tá bom? Outra coisa muito importante que a gente pode aprender nessa parashá é justamente sobre o entusiasmo. Houve um grande entusiasmo. A gente sabe que quando houve o pecado do bezerro de ouro, o Egel Zahav, as pessoas estavam afoitas, estavam entusiasmadas, com alegria para trazer rápido o ouro para fazer o pecado, o Egel Zahav. Tanto é que o que aconteceu, que Arão falou, pegue o que foi que Arão disse? Pegue O ouro das mulheres e seus filhos, porque ele percebeu que eles não iam dar, eles iam recusar. quem atrasar. Iam atrasar isso até o Moshe chegar. Mas os homens eram tão fortes que tiravam das mulheres a força. A perna foi também, ó. Me dá o seu ouro. Não vou dar, não. Eu quero seu ouro. Houve essa animação, esse entusiasmo para trazer. Então, como eles pecaram através do entusiasmo, eles tiveram energia colocada ali para fazer uma coisa errada, essa Parashat Vaikrei também fala sobre o entusiasmo, que as pessoas também tinham que ter um entusiasmo para agora construir o Mishkan. Então, presta bem atenção. Houve uma energia, houve um entusiasmo para fazer algo de errado. Agora, de negativo. Agora, para você consertar esse pecado, para você ser perdoado, agora você vai ter que fazer a mesma coisa, ou seja, vai ter que ter a mesma energia, você vai ter que ter a mesma motivação, o entusiasmo agora para fazer a coisa correta. Eles utilizaram o ouro para fazer uma idolatria. Agora, para que essa idolatria, esse pecado fosse corrigido, vai ter que usar o ouro agora para fazer o quê? O Mishkan, o Aron Habrit, a Menorá. שולחן עליך לפנים, המזבח הזהב, מספרה, קטורת,
Ou seja, tudo isso daí agora tinha que ser usado para fazer isso. E diz que as mulheres, na realidade, elas tiveram um entusiasmo maior para servir a Hashem, porque elas se conectam maior com a Hashem. Essa semana eu estava estudando justamente sobre isso, que fala: me diga aonde está o teu entusiasmo, que eu te direi aonde está a tua alma, o teu coração. Eu vou mostrar, revelar quem você é realmente. Você, na hora de jogar um jogo no celular, um videogame, brincar, e se você se sente muito mais alegre, muito mais entusiasmado em fazer essas coisas, em vez de estudar a Torá, significa então que o teu coração, o teu entusiasmo está nessas coisas. Agora, se você está feliz, você se sente alegre, você se sente com entusiasmo em ajudar as pessoas, em fazer caridade, tzedakah, gimilut chassadim, estudar a Torá. Pensa, por exemplo, agora o papai fica muito emocionado, fica muito feliz quando chega a Pensa, mesmo que a gente saiba que tem um trabalho muito grande de limpar, de tirar rames, de limpar tudinho, mas eu fico empolgado porque tem muitas mitzvot para fazer, não só de limpar, tem a busca do hametz, tem a queima do hametz, depois você tem que montar a mesa, aí tem todo o seder de peça que você tem que fazer, o Beit Parot, depois tem Maror, tem todas as coisas, Rosh Hashanah também. Quando chega o Sukkot, eu fico empolgado porque a gente vai construir açúcar, vai comer no açúcar, dormir no açúcar. Então, é uma maravilha. Então, todas essas coisas mostram realmente aonde está o teu coração. Você se sente empolgado quando compra um carro, quando você adquire um bem material, quando você, sei lá, qualquer outra coisa, em vez de coisas de Torá e Mitzvot. Então, isso revela onde está o seu coração, quem realmente você é. Me diga onde você se encontra entusiasmado, que eu te direi quem você é. O nosso verdadeiro entusiasmo, a nossa alegria, a nossa energia tem que estar na Torá. E Torá. Tem que estar nas coisas sagradas de Hashem. Agora, se você se sente mais feliz indo assistir um futebol, você fazendo outras coisas que não sejam coisas sagradas, aí mostra onde está o seu coração. Teve há muitos anos atrás, ainda acho que era bebê, nem tinha nascido, Ariela. Eu me lembro que teve uma vez que o Yom Kippur caiu justamente no dia que aconteceu uma grande festa que acontece lá no Brasil, que é chamado Rock in Rio. É um dia que tem um show imenso, que vem várias bandas internacional do mundo inteiro para tocar nesse dia, e era justamente o dia de Yom Kippur. E eu me lembro que eu via nas redes sociais que alguns amigos, infelizmente não tão observantes assim, disseram: vai ter o Rock in Rio, e as pessoas preferiam ir ao Rock in Rio, Chas v'Shalom, do que ir ao Yom Kippur. Isso mostra, na realidade, onde estava o coração dessas pessoas. A gente sabe que toda a sexta-feira é um mini Yom Kippur. Toda sexta-feira a gente tem que fazer uma retrospectiva. Toda sexta-feira a gente tem que parar para pensar: será que eu fui uma boa pessoa? Será que eu fui uma boa criança? Será que eu me comportei essa semana? Será que eu me comportei na escola, com a minha irmã, com o meu irmão, com a minha mãe? Será que eu fui uma boa criança, uma boa pessoa no meu trabalho, com meus amigos? Você tem que fazer uma reflexão e fazer techuvá, um arrependimento na sexta-feira. Quando chega Rosh Chodesh, um dia antes de Rosh Chodesh, no último dia do mês, também chamado de Yom Kippur Katan, é um dia que você tem que fazer uma reflexão, tem que fazer vidui, fazer um balanço da sua vida. Você foi uma pessoa boa, correta no mês que passou? Assim como você faz toda semana, você faz todo mês, você faz também uma vez por ano, que é justamente o quê? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, que é onde a gente o mundo inteiro é julgado. Então você também faz o mês de Elul inteiro, uma retrospectiva. Então em Rosh Hashanah é decidido quem vai viver, quem vai morrer ou viver. Quem vai ficar rico, quem vai ficar pobre, quem vai ter doença, tudo isso é julgado. Todas as nações do mundo são julgadas e passam na frente de Hashem como se fosse um cordeirinho, como várias ovelhas. Quem vai ser morto e quem vai viver. Hein? Faça sempre uma pergunta para você: o que me deixa alegre? O que me deixa entusiasmado? Eu não quero sair de casa, não quero rezar, não quero estudar. Quando eu peço para alguém estudar, eu não quero estudar, eu não quero fazer isso. Significa que o coração dele está onde? No jogo ou em Hashem? No videogame ou em Hashem? E qual é o correto? O correto é o quê? Nas coisas de Hashem. Então a gente tem que tomar muito cuidado sobre isso, onde é que está, porque da mesma forma que as pessoas elas ficaram felizes com o Egel Zahav e dançando, e vamos fazer, e agora para Hashem? Como é que fica? Você tem o mesmo entusiasmo para Hashem? Você deve ter ou não deve ter? Deve ter. E um ainda maior. Sim, ainda maior ainda para Hashem. Então somente através da construção do Mishkan, do ouro que foi feito, o povo conseguiu então fazer a reparação, o tikkun desse pecado que ele fez com Egel Zahav. Quando Moshe falou sobre a ordem de construir o Mishkan, foi justamente as pessoas não pararam, pensaram duas vezes para trazer as coisas para fazer o Mishkan. Isso mostra então que elas estavam entusiasmadas também em fazer isso. Para finalizar, a gente tem que aprender a
a utilizar essa energia, essa vontade para as coisas sagradas de Hashem e não nosso entusiasmo para fazer coisas banais. A gente tem que estar nossa energia, nossa força. Por isso que uma vez o Baal Shem Tov perguntou, ele tinha um servo que era goi. Fulano de tal, vem cá, você comeu hoje? Ele disse, comi. Ele falou, por que você comeu? Ora, eu preciso comer, porque eu tenho que comer. Se não comer eu vou morrer, eu preciso comer, ora. E aí o Baal Shem Tov pegou, chamou um outro servo que ele tinha, um servo judeu, e disse, Moshe, você comeu hoje? A primeira palavra que Moshe falou foi, Baruch Hashem, comi. Por que você comeu? Eu preciso comer para ter energia para servir ao Criador. Então essa é a diferença do judeu e de quem não é judeu. A gente come, a gente se veste, a gente estuda, o dinheiro que a gente tem, a energia que a gente tem é simplesmente para adorar Hashem, para servir Hashem, não para servir os nossos próprios interesses. Então a gente tem que fazer esse pensamento, a minha energia está em Hashem ou a minha energia está em coisas materiais, mundanas, que não levam a lugar nenhum. Tudo na nossa vida tem que ser para Hashem. A gente finaliza aqui essa pequena introdução e volta falando sobre a primeira aliá, segunda e terceira aliá. Bye, bye. Tchau.